Salve, salve primeiro ano, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos juntos aí mais uma semana e nós estamos no caderno 2 e eu gostaria que vocês fossem na página agora 136, meus amiguinhos. 136, vamos lá. Bem, eu tenho um pequeno pulinho aí na página 135, mas eu vou voltar porque a parte gramatical está na página 135, né? Mas eu vou falar primeiro da página 136 e 137, que é mais teoria sobre interpretação, dicionário e etc. E depois nós voltamos para falar somente da parte gramatical, tá ok? Bem, como usar um dicionário? Então, esse é o título aqui, né, da parte de leitura e compreensão de texto, né? Infelizmente, né, ou felizmente para alguns, né, e para mim, o texto ele está todo em inglês aí, né? Mas eu acho que essa parte de leitura e compreensão de texto ele deveria estar em português para que vocês pudessem entender melhor, né? Porque na verdade aqui essa parte ele é para ajudá-los como procurar palavras no dicionário, como encontrar, às vezes, o significado que você precisa, porque às vezes você joga lá. Hoje em dia está muito online, né? Você joga no Google Tradutor lá, ele vai dar a primeira tradução, né? E às vezes não é aquela que você precisa para encaixar, fica sem sentido, na verdade. Por isso que o teacher cansa de falar que usar o Google Translator não é uma boa ideia, porque às vezes ele vai traduzir, mas ele não faz adaptações, né? Ele não interpreta, na verdade. Então vamos lá. Eu vou acompanhando parágrafo com vocês aqui, já vou traduzindo para que vocês entendam, tá bom? Então, ó, aprender um idioma, a leitura e compreender textos e escrever não é sempre uma tarefa fácil. Além de ter um conhecimento geral do assunto, às vezes é necessário checar as palavras, os significados ou procurar por informação extra. Como você pode encontrar a informação que você precisa? Que fontes são confiáveis? Hoje em dia, nós estamos, né, fazendo download, né, de ferramentas maravilhosas para nos guiar, né, ao aprendizado, né, mundial. Então, temos aqui alguns dicionários de papel, né, aqui um exemplo. Então, vamos lá. Um instrumento muito útil e muitas vezes ignorado é o dicionário, né? O uso correto dele pode levar você a muito mais do que apenas checar o significado ou a tradução. Você pode também encontrar a pronúncia, gramática, sinônimos, antônimos, né? Pontos históricos e culturais, informação geográfica, né? A pronunciação, gírias, né, diferentes no discurso, né, ilustrações e também muito mais. Então, o dicionário, galerinha, não é só para você ir lá e encontrar a palavra em português, né? Porque às vezes tem palavras que elas são típicas de uma região, você precisa entender todo um contexto, né, para entender aquilo ali. Então, isso é muito comum também. Por isso que às vezes, como eu acabei de dizer, às vezes a gente traduz, né, procura lá em um Google qualquer coisa aí, e quando você encaixa na frase, fica tipo, teacher, como assim, né? Então, é exatamente por isso. Como que isso é possível? Diferentes tipos de dicionários, né? Existem tipos, né, muitos tipos para se encaixar às necessidades específicas, né? Desde criança, de adolescente, dos dicionários básicos, né? Até, por exemplo, como esse aqui, ó, dicionário de ciência, dicionário de política, dicionário de física, né? Então isso chama, algumas vezes vocês podem já ter visto ou vão ver com certeza, por exemplo, inglês instrumental, né? Então, o que é o inglês instrumental? Que vai tocar um instrumento? Não, né? O inglês instrumental é aquele que você precisa exatamente para a sua profissão, né? Então, por exemplo, é, eu já tive que dar aula para turismo, né? Para pessoas que trabalham no turismo. Então, tem um material específico para pessoas da área do turismo, né? Que se formaram em turismo. E é bem interessante, porque a gente pega o material e algumas vezes eu preparando as aulas apareceram palavras que me levaram 20 minutos para pesquisar, né?
E aconteceu um caso de eu não encontrar nada relacionado, né? E quando eu chegar na aula, eu falar, olha, essa palavra aqui, você conhece? A pessoa fala, ah, sim, sim, isso daí é tal coisa. Tipo, em segundos, né? Coisas que eu levei meia hora para tentar achar e às vezes nem achei. Por quê? Porque aquela palavra era específica da área dela, né? Então é uma palavra comum para ela que na minha vida não faz sentido nenhum aquele termo, né? Como se fosse uma gíria, né? Uma expressão daquela situação. Da mesma forma, as palavras que os físicos, os que os cientistas usam, né? São palavras que em português nós não usamos, né? Fornês, por exemplo, né? Quando eu fui traduzir um texto para um cientista aí que pediu uma ajuda, fornês, né? Eu é uma fornalha, mas o que que uma fornalha tem a ver com ele, né? Na hora que eu falei o fornece, ele, ah, não, é um equipamento que a gente tem lá que ele imita um fogão, e tal. Eu falei, ah, tá. Então, quer dizer, eu não estou lá dentro de um laboratório dele para saber, né? Mas para eles é comum. Então, existem dicionários que são específicos para algumas profissões, engenharia, negócios, tá bom? Então, existe esse tipo de dicionário, sim, tá bom? Então, certamente, né, existe um para cobrir qualquer nível de conhecimento. É isso que está falando aqui em cima. Vamos continuar. Tá? Ah, alguns deles apresentam imagens ou ilustrações e são muito úteis para melhorar o vocabulário, né? Eles podem ser escritos em uma, duas ou mais línguas, né? Sendo preciso para aqueles que querem ser multilinguistas, né? Querem falar mais de duas línguas, três, quatro e assim por diante, o famoso poliglota, ok? Bem, vamos na página 137 então, para a gente terminar essa parte aqui. Ó, do lado direito aqui, a gente tem um Picture Dictionary. Então, para quem está iniciando, né, também é legal um Picture Dictionary. Por quê? Porque você olha a imagem e embaixo você já associa, né, que cap é o boné, na verdade, que cheese é o queijo, que clock é o relógio e assim por diante. Seria muito legal se a gente tivesse isso com um ícone aqui, né, para a gente simplesmente clicar e ouvir, né, cap. Core, cat, seria bem legal, né? Mas pela internet dá para fazer até. Bem, informação cultural e curiosidades podem também ser encontrados, né, com a intenção de aumentar aí a sua visão, o seu ponto de vista. Há também exemplos adicionados para específicos propósitos em áreas de negócios, em business, né? Área de negócios. Em todos eles, né, uma quantidade surpreendente de informação relevante está disponível em cada entrada, em cada palavrinha ali, certo? A mesma simples palavras que você escuta todos os dias, em toda hora, pode de repente vir num outro contexto, certo? Com uma nova função e significar algo totalmente diferente, né? Quer ver um exemplo? A gente pega, por exemplo, a palavra can. Todo mundo conhece o can como o pode, né? Can you speak? Can you, né? Mas dependendo da posição que está esse can aí, esse can pode significar lata, né? Uma lata de refrigerante, a can of soda. Então tem que tomar cuidado com a contextualização também, né? Bem, quando nós procuramos uma palavra num dicionário, nós vamos encontrar algumas coisas aí, ó. Então, por exemplo, aqui está a palavra entry word. Entre parênteses, essas letrinhas aqui que a gente não entende nada, né? É como se pronuncia, certo? Existem cursos de fonologia em inglês, né? Para você conseguir interpretar isso daqui. Aqui, por exemplo, é o climate, climate, ok? Então você tem que entender o som aqui, tá bom? Mas isso é um curso isolado, é um curso separado só para você conseguir entender isso daqui, ok? Também aparece a parte do discurso, ou seja, um dicionário ele tem um bom dicionário, né? Vamos corrigir. Ele tem que mostrar aqui se essa palavra é um verbo, se é um substantivo, no caso aqui, ó, noun, é um substantivo. Se é um adjetivo, um advérbio, um artigo, precisa mostrar, né? Porque como eu acabei de dar o exemplo do can, né? O can como verbo é o poder, conseguir, né? O can como substantivo é lata. Então a gente precisa
né? E o dicionário ele vai mostrar isso. Também tem um exemplo, né, para você ver que se faz sentido, né, contextualizado aí. Ó. Então, climate. The climate in Arizona is dry with little rainfall. Então, sample, sentence, sample é um exemplo, um teste para mostrar como que você usa essa palavra numa frase. E aí, ó, repara aqui, ó, dois. Por quê? Porque tem uma segunda definição, um outro contexto, né? Por exemplo, no caso de climate, em português nós também temos, né, esse contexto, então fica fácil. Mas quando não tem, a gente fica meio sem entender, né? Porque a gente tem o clima do tempo, que está chovendo, está frio, o tempo está seco, está úmido, e tem o clima de ambiente. Pô, sabe, se criou um clima meio estranho na sala, né? Então, o clima ele serve aí para as duas possibilidades. Nesse caso aqui é fácil da gente entender, né? Mas nem em todo caso é. Essa semana eu vi uma expressão, né, com a palavra freira, que é o nun, né? E aí eu vi uma expressão que eu falei, caraca, meu, que coisa estranha. Eu falava assim, she's feeling like a nun in the honeymoon. Que você traduzindo, né? Ela está parecendo uma freira na lua de mel. Oh, que expressão doida é essa? Né? Quando eu fui pesquisar, eu percebi que é a nossa mesma expressão de tá parecendo um cego num tiroteio. Você vê que se a gente fosse traduzir o cego num tiroteio, né, não ia fazer nenhum sentido para o inglês. Assim como, nossa, ela está parecendo uma freira na lua de mel, não faz nenhum sentido para a gente. Quando a gente chega e pega essa expressão e vê um exemplo, né? Ah, tá, entendi. Aí você consegue adaptar para o seu idioma, ok? Bem, basicamente os dicionários têm uma organização similar, contudo, cada um tem seu próprio formato, né? O mais comum são os bilíngues, né? E os monolíngues, quer dizer, aquele que tem dois idiomas, né? Traduz do português para o inglês, do inglês para o português, e aquele que só traduz de inglês para inglês, assim como a gente tem o nosso dicionário Aurélio lá, né? O português. Sua apresentação é normalmente dessa forma: ordem alfabética seguida da pronúncia, então a classe gramatical, o significado ou a tradução, uma explicação, certo? E assim por diante. Etimologia pode ser encontrada, quer dizer, a origem dessa palavra, se ela é uma palavra do que vem do latim, que vem do grego, você também pode encontrar isso em alguns dicionários. Mas um dicionário bilíngue tem um pouquinho mais a oferecer. Primeiro, ele apresenta a palavra com um ícone de áudio, né, para ouvirem tanto em britânico quanto em inglês americano, né? E alguns têm uma série de links para definições, sinônimos, antônimos, imagens e exemplos e etc. Né? Bons materiais são encontrados em bibliotecas, em livrarias, CDs, DVD, Room, né? E naturalmente na internet. A vantagem de usar, né, é que você pode ter uma grande quantidade de conteúdo, né, com a mesma palavra e de graça, for free. É também importante enfatizar que antes de descobrir o significado é necessário analisar o contexto em que essa palavra está inserida, que eu acabei de falar, né? Leia a palavra, né? E depois pegue a primeira. Considere o tipo de trabalho que você está fazendo, a complexidade do texto, o propósito e etc. Finalmente, é sempre sábio, né, verificar o significado e a tradução em pelo menos duas referências diferentes, especialmente quando você está usando, né, um dicionário verbal pela primeira vez, certo? Não importa se você tem uma versão virtual ou impressa, há um dicionário para encaixar o seu estilo e as suas necessidades, certo? Como eu já disse para vocês, né, o meu preferido hoje, né, é o Word Reference, né? Claro que algumas pessoas podem escolher alguns dicionários diferentes aí, estou dizendo o meu, por quê? Porque o Word Reference ele dá uma gama muito grande aqui para você. Então, ó, vamos ver aqui o can, que eu acabei de falar. Então, aqui, ó, quando você procura, você tem um clique de listening. Então, se eu aqui, vocês não vão conseguir ouvir, porque eu não passo som para vocês. Mas aqui você consegue ver a pronúncia em inglês americano. E olha só em quantas possibilidades: escocês, jamaicano, né? E etc.
Além disso, tem a inflexão, como que você conjuga, no caso aqui, esse verbo, né, em vários tempos. E tá aqui, ó, o significado, poder, certo? Vai aparecer mais significados? Vai, ó, o lá tá aqui, ó, tá vendo? Substantivo feminino, ó, a classe gramatical, ó, que legal, certo? Então vai aparecer várias possibilidades, tá? E também aparece com frases, né? Com exemplos, ó. Vamos ver aqui um exemplo, ó, de lata, ó. Olha o exemplo. Pass me that can. Me passa essa lata de ervilha, entendeu? Então você consegue também ver exemplos aí, traduções complementares e tal. Então é um dicionário que eu curto muito. Você consegue inverter aqui de português para inglês, né? Ó, português para inglês, certo? E também você consegue procurar em espanhol, em vários idiomas, tem mais de 20 possibilidades. Além disso, se eu quero checar uma definição em inglês, eu também consigo, né? Então isso para mim também é legal, né? Porque você não procura só a tradução, mas procura a definição em inglês. Quer ver? Vamos ver uma aqui. Certo? Tá vendo? To understand the meaning of something written. Então isso para mim é legal também. Então tem aplicativo, vocês podem instalar sem problema nenhum. Fechou, galerinha? Então é essa parte aí, tá? Agora vamos voltar na página 135, porque a parte gramatical dessa unidade não é muito difícil para vocês. O Tete já falou sobre isso. Acho que na minha primeira semana com vocês, eu acabei falando sobre isso e dei até exemplos, talvez vocês se lembrem agora. Prefixos e sufixos. Bem, quando eu tenho isso, eu chamo de affixation, né? Que é a fixação. Que exatamente é o quê? Depois vocês podem ler aqui com calma. É quando você tem uma palavra que é raiz, né? Uma palavra que ela é a base, e você acrescenta antes dela ou depois dela, desculpa, um anexo. Quando eu acrescento antes, pré, né, é antes, é o prefixo. Quando eu acrescento depois, é o sufixo. Em português é a mesma coisa, né? Prefix and suffix, em português prefixo e sufixo. Por que que isso é importante, galera? Porque às vezes, né, eu já comentei isso, às vezes você não entende uma palavra porque ela tá grande lá, ó, homeless, né? Você não entende o que que é homeless, mas quando eu tiro o less, todo mundo sabe que home é casa, né? E aí, esse less é um sufixo que dá uma ideia negativa de sem, de não, né? Portanto, quando eu tenho homeless, é sem casa, é um morador de rua, por exemplo, né? A mesma coisa quando eu tenho care, que é carinho, atenção, e aí eu venho e coloco o less, quer dizer, sem atenção, sem carinho, sem cuidado, né? Descuidado. Então isso você consegue trabalhar com isso de várias formas, quer ver? Quando aparece esse verbo aí, o teach, né? Ninguém sabe o que é o verbo, né? Mas quando aparece teacher, aí todo mundo sabe que é teacher, né? Então isso é fácil. Esse ER é para indicar a profissão aí, né? A gente encaixa em um verbo. Então, o teacher é aquele que teach. Então, teach só pode ser ensinar, educar, qualquer coisa assim, passar informações, tá bom? Então, isso você faz com vários, né? Então, o write, que é escrever para writer, o speak para speaker, o play para player, o sing para singer. Vocês devem estar lembrando que eu comentei isso lá na sala, lembra? Então, é só isso, galera. Ó, os prefixos mais conhecidos, né? Esse daqui, ó, in, ear, eu, né? Ele não tem significado sozinho, galera. Mas ele dá uma ideia negativa, né? Então, ó, polite é educado. Impolite é sem educação. Assim como responsible, irresponsible, logical, illogical, visible, invisible, comfortable, uncomfortable. Beleza? Tudo ideia negativa, ó. Cover, discover, cobrir, descobrir. Agree, disagree, concordar, discordar. Understand, misunderstand. Quer dizer, então você tira o mis aqui, todo mundo conhece understand. Tirou esse mis, é o contrário de understand. Então é quando não entende, tá bom? Então esses daqui dão ideias negativas. Agora, os sufixos, eles podem também alterar uma classe gramatical, que é como eu acabei de falar do teach, teacher.
eu mudo um verbo, né, para um substantivo, uma profissão, tá bom? Então nós temos aí, ó, por exemplo, o full e o less, que eu acabei de falar, né? Quando tem o less é uma ideia negativa, é sem. Quando tem o full, full é cheio, né? Então é uma ideia de abundância. Então se eu tenho color, que é cor, e eu coloco o full, quer dizer é colorido ou cheio de cor. E se eu colocar o less, colorless, quer dizer sem cor, né? Sem brilho, certo? Mesma coisa com use, ó, use de uso, useful, com muito uso, uma coisa que é muito uso para mim, é útil. E useless é sem uso, é inútil. Então, sigam essa parada porque é muito legal trabalhar com isso daqui, né? Bem, o it, né, para você transformar um adjetivo em um substantivo, então tipo ativo, atividade, flexível, flexibilidade, ó, a gente acrescenta o it, né? E o tion, or zion, também a gente transforma um verbo em um substantivo. Então, ó, calcular, cálculo, né? Explodir, explosão, ó, explode, explosion, administrate, administration, fechou? O que mais? Opa, peraí que eu pulei. Também transformando um verbo agora, só que agora em um adjetivo, né? Então, por exemplo, drink, que é beber, drinkable, que é algo que é bebível, dá para tomar, né? Believe, certo? Acreditar, believable, acreditável. E se eu quiser falar desacreditável é unbelievable. Tem até uma música, né? You're unbelievable. E aquilo que eu falei aqui, ó, do were, né? Eu transformo um verbo em uma profissão, acrescentando esse were. Fechou? Vamos para a próxima página, na página 136. Uma mesma palavra, que podemos chamar de palavra raiz ou palavra base, pode receber um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Acabei de dar um exemplo. Believe, acreditar, unbelievable, certo? Então dá para fazer isso sim, ó. Olha um exemplo. Palavra base, respect, comfort, believe, active, né? Então, ó, disrespectful, uncomfortable, unbelievable, inactivity, certo? Inatividade. Beleza, galerinha? Bem, então o que fica para a gente agora, pessoal? Na próxima semana eu vou corrigir com vocês, certo? Eu não vou passar pelo Google Forms hoje, mas eu vou corrigir com vocês os exercícios da página 138 e 139, né? Que são os exercícios atividade discursiva e atividades em sala. Para casa eu não vou corrigir, vocês vão fazer depois aí, depois eu vou passar só o link do Google Forms para vocês. Mas para não ficar muita coisa, eu quero agora que vocês façam os exercícios 139, 138, desculpa, atividade discursiva, 139 e 140, porque na semana que vem eu corrijo com vocês. Maravilha? Beleza, galerinha? É isso, meus amigos. Finalizamos mais uma semana com força e energia. Valeu, galera. Obrigado aí pela presença de vocês. Kisses, hugs. Bye, bye.